Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma e hoje vamos abordar a respeito da educação infantil, de uma perspectiva sociocultural. Acho que é importante sabermos o significado, então vamos lá? Sociocultural é o processo onde o indivíduo busca conhecimentos através da educação, seja ela formal ou informal. Dessa forma, ela tem maior facilidade para interagir socialmente. Bom, para entender a evolução do processo do desenvolvimento da concepção de infância, é importante analisar as diferentes mudanças e destacar que a visão que se tem hoje das crianças foi historicamente construída ao longo dos anos. Desta forma, é possível observar as diferenças em relação ao sentimento de infância presentes em determinados momentos da história. Ao passar do tempo, teve diversas mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento da comunidade e diversas modificações socioculturais, onde as coisas foram mudando de situação e a criança passou a ser vista como ela é, um ser social, sujeito de sua história e também produtora de cultura. A educação para as crianças pequenas deve promover a interação entre os diversos aspectos que as norteiam, como o aspecto físico, emocional, cognitivo, entre outros, pois ela teve que ser considerada um ser criador, um ser autônomo. Ainda tenho que marcas nesse novo conceito de educação infantil, marcas que são bastante visíveis e que definem a criança como um ser abstrato e universal, liberando as de suas reais condições de existência. Assim, a infância é passada como uma época da vida em que a criança guarda sua inocência original. E agora eu passo a palavra para Mariana, nossa amiga, para dar continuidade sobre esse assunto. Um beijo! Pessoal, boa noite. O meu nome é Mariana e eu que darei continuidade na fala da nossa querida amiga Paloma. Então, para Rousseau, a infância ganha uma valorização e reconhecimento. Ele pensa que a pedagogia deve começar da natureza humana. Uma criança é um ser inocente e todos nós sabemos disso. Ela não sabe entender de fato aquilo que nós reconhecemos como certo e errado. Ela não sabe julgar os seus atos e não sabe muito menos julgar das outras pessoas. A idade infantil é o melhor momento para que possamos formar o caráter de um ser. Por isso, é muito importante que os professores sejam capacitados, porque eles são os que mais contribuem na formação de um ser humano. E tudo aquilo que for passado para a criança ficará gravado no seu DNA. Isso vai ser o que ele aprendeu na sua infância. Mas nós sabemos que encontramos algumas divergências entre o ensino tradicional e o ensino da nova. A primeira, que é a tradicional, ela busca inserir na criança de forma rudimentar, usando modelos já vividos, enquanto a segunda, ela busca inserir de forma gentil, com, tentando com que a criança não perca a sua inocência nem a sua leveza. Cada criança, ela tem uma natureza que deve ser respeitada e deve ser reconhecida, como alguém que busca o seu lugar certo na sociedade. A infância não pode ser descaracterizada para que o conhecimento consiga ser passado nessa fase. Então, gente, é preciso que de uma forma ou outra nós conseguimos ensinar sem fazer esse momento se tornar traumático, e mais sim que ele se torne um momento agradável para a criança. Então, agora eu passo a palavra para a nossa amiga Vanessa, que dará continuidade na minha fala. Um grande abraço. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? O meu nome é Vanessa e eu vou estar abordando um pouco com vocês sobre o objetivo do artigo e a interação social na visão de Piaget. Vamos lá? Bom, o objetivo do artigo, gente, é de investigar de que forma as teorias psicológicas do desenvolvimento infantil, elas tratam a criança, tanto no meio social, tanto no meio cultural. O artigo ele vai se basear em duas teorias, na de Vygotsky e na de Piaget. É importante saber que, apesar de ambos investigarem um mesmo processo de aquisição de conhecimento, existe uma diferença. Mas o artigo ele não busca contrapor essa diferença, pelo contrário, ele busca mostrar as contribuições de cada uma delas. Bom, né? Para Vygotsky, o meio cultural é o mediador no processo do desenvolvimento. Aí, quando a gente vai abordar Piaget, ele vai falar que a criança ela estabelece interações com o meio físico. E essa interação, né, essas interações que a criança estabelece são muito importantes, porque contribuem para o desenvolvimento do pensamento.
Piaget decide dois tipos de interações sociais, o da coação e o da cooperação. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o da coação. Bom, gente, ao abordar a coação, eu vou dizer para vocês que ela representa um tipo de intenção que corresponde a um baixo nível de socialização. Ou seja, nesse tipo de relação, não existe possibilidade de troca, não. E sim de uma imposição de normas, de regras. E então, Piaget vai dizer pra gente que é mais comum nos primeiros anos de vida, né? Como uma etapa obrigatória para a socialização da criança. Mas ele vai dizer também que pode reaparecer sobre outras formas nos anos posteriores, acarretando em relações sociais mais pobres em termos de trocas intelectuais. Bom, gente, eu tenho para explicar para vocês isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, né? E eu deixo a palavra com a minha amiga Ana. Um beijão e até a próxima. Boa noite, eu me chamo Ana Flávia e anteriormente a Vanessa estava explicando sobre a coação. E eu irei dar continuidade falando da cooperação. Bom, para Piaget, a cooperação é receber e trocar as ideias. E com essa socialização, essa conversa, e faz com que o indivíduo se desenvolva intelectualmente. De fato, as interações estabelecidas por Piaget evidenciam como a troca, como a socialização, a conversa, como eu já havia dito, pode beneficiar no desenvolvimento intelectual do ser. Mas, para Piaget, a criança, onde a criança está inserida, ou seja, o seu contexto, a sua realidade, não eram invariáveis importantes, pois ele buscava compreender o pensamento universal e compreender como era esse desenvolvimento intelectual. Portanto, ele estudou o que ele mesmo chamava de invariantes funcionais do pensamento, que basicamente era caracterizada em como as crianças se adaptam a novas realidades, às novas culturas, e fazendo assim, Piaget recebeu críticas. Piaget recebeu críticas também quando ele desprezou os fatores sociais, que é uma teoria psicológica. A teoria de Piaget é construtivista, onde a criança ela passa por estágios do desenvolvimento e constrói o seu conhecimento, assim sendo a criança como motor da produção do conhecimento. Na teoria de Piaget, a interação com o meio é importante, assim como a construção também é importante do conhecimento. No entendimento de Piaget, a cooperação, basicamente, resumindo, é a reciprocidade entre os indivíduos. É uma via de mão dupla, onde ocorre a socialização, a troca de ideias e faz com que o sujeito se desenvolva intelectualmente. Obrigada. Boa noite, meu nome é Rochelle e eu vou dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre as interações sociais para Vygotsky. Ele coloca as interações sociais como um mecanismo para o indivíduo construir o seu conhecimento. E esses conhecimentos, ele se constrói pelo meio social em que ele vive, né? Na cultura. Ou seja, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá pela interação que ele tem com outros indivíduos. No mínimo, 2 pessoas eles têm que estar envolvidas, trocando ideias, experiências. Então, dessa forma, a aprendizagem ela não vai acontecer de maneira isolada. A pessoa participa de um grupo social, ao conviver com outra pessoa, ela efetua troca de experiências. Então, dessa forma, ela vai construindo o seu conhecimento. O ser humano, ele se constrói na relação com o outro, que compartilha do mesmo contexto, ou seja, da mesma cultura. Nesse sentido, a linguagem representa um aspecto muito importante para o desenvolvimento, por ser portadora, né, e transmissora dessas características de cada grupo social, possibilitando a criança estabelecer relações entre signos e significados. Para Vygotsky, o signo é fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, fazer planos de ter interações. Por exemplo, a palavra cadeira lembra um objeto concreto de madeira, né? Então, mesmo sem você estar vendo uma cadeira, você consegue imaginar ela. Então, as crianças começam a perceber o mundo, não somente através dos olhos, mas também através da fala, e a fala se torna parte essencial do desenvolvimento cognitivo da criança. Elas começam a dar significado às suas ações. É na relação com o outro, com o social, que ela adquire significados para o conhecimento, né?
É importante que a criança, ao estabelecer essa comunicação, ela se sinta parte do mundo, né? E que ela se sinta participante ativa. Então, conforme ela estabelece relações e se comunica, onde ela se desenvolve culturalmente e socialmente, tornando-se um indivíduo ativo. Para Vygotsky, o grupo onde o indivíduo se desenvolve é o que vai lhe fortalecer. Então, se procurarmos entender a educação como uma transmissão de saberes de uma dada cultura, veremos que a ideia de Vygotsky refere-se a uma relação entre conhecimento e cultura, que se dá num certo sentido que mostra a concepção da educação como a transmissão de conhecimento, de saberes, de uma certa sociedade ou de grupo social. É isso. Oi, gente, meu nome é Scarlett e eu vou continuar falando da importância da educação infantil na cultura. Vygotsky acreditava que é na infância, nessa fase da educação da pré-escola, que a criança adquire muitos conhecimentos, pois é uma fase cheia de ideologias, experiências e vidas que podem acrescentar na sua construção educacional, mais tarde, mais velhos, e também na sua construção como homem. Em uma sociedade onde a criança era considerada antigamente como um ser ainda em construção, um ser que não existia, só o fato de existir agora, atualmente, uma educação destinada a essa fase da criança, de 0 a 6 anos, já desconstrói totalmente essa ideia de que a criança ainda é um ser em construção, pois a criança é sim um ser que já tem personalidade, que já vive experiências e tudo isso pode acrescentar de uma forma muito positiva em todo o seu momento, em toda a sua vida escolar e educacional. Em apoio a essa ideologia de Vygotsky, tem 2 autores que dizem também sobre essa importância, a relevância de existir educação desde o período pré-escolar. Um deles é Freire, que acreditava nessa questão mais como uma questão política, de que a criança, tendo uma educação desde sempre, juntamente com a cultura construída, isso poderia agregar muito a ela na construção do seu ser e adquirir um extenso conhecimento para levar para a vida. E Freire acreditava que o conhecimento era a porta da liberdade para o homem, Sem o conhecimento, o homem não teria como abranger todo a sua capacidade de crescimento e tudo mais. E o outro autor que apoia essa ideia de Vygotsky é Forking. Forking acreditava que a cultura e a educação andavam juntos e que não tinha como trabalhar isso na criança de uma forma separada, pois um dependia do outro. Ele acreditava também na questão de que uma criança que recebesse a educação desde o período pré-escolar poderia se tornar um adulto muito melhor. E o que isso acrescenta na sociedade? A questão da cultura, porque uma sociedade onde a educação é valorizada desde os primórdios, constrói-se indivíduos muito mais capazes de adquirirem e acrescentarem coisas positivas para a sociedade. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thalita e para reforçar a ideia de Vygotsky e de Jean Piaget, Forking acredita que a escola tem que redimensionar a sua relação da escola e da cultura e repensar qual o seu papel e a sua intenção de uma educação em um seio social. Paulo Freire coloca que a cultura aparece como resultado do diálogo do homem com a natureza. Por meio de trabalho, o homem transforma a natureza dando um significado cultural e social às suas ações. A educação e a cultura são parte de um mesmo conhecimento e de um mesmo caminho. Pode-se dizer que a cultura e o conteúdo é o conteúdo substancial da educação. Paulo Freire acredita que a educação liberta o homem e principalmente a mente humana. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Karen. Eu vim concluir nosso trabalho com 2 características importantíssimas no desenvolvimento da criança na educação infantil, que é a criatividade e a autonomia. No decorrer do nosso trabalho, essas 2 palavrinhas-chave estarão implícitas, E Paulo Freire e Jean Piaget nos dão uma concepção muito clara sobre essas 2 características.
Bom, a criatividade é o efeito de criar, de tornar algo novo. E na educação infantil, a criança ela vivencia muito essa criatividade, ela presencia muito esse efeito de criar, de tornar algo novo. E quanto à autonomia, é o efeito de se autodeterminar, né? É a criança saber dizer sim, saber dizer não, dizer a brincadeira que tem preferência, a brincadeira que não gosta, e entre outras situações que ela aprende a lidar. Portanto, nós abordamos no nosso trabalho esse contexto cultural, né? A criança ela desenvolve muito isso na educação infantil, ela desenvolve sua cultura na educação infantil, porém ela já tem internalizada essa cultura, que são as vivências, as experiências que ela já tem adquirido em casa, né, que é o primeiro contato social com os pais, então ela já traz consigo a sua própria cultura. E para finalizarmos o nosso trabalho com chave de ouro, nós mostraremos algumas entrevistas de pessoas que propuseram a participar conosco, né, a partilhar a sua experiência, né, escolar, a sua vida, a sua infância, e é isso. Olá, qual que é o nome da senhora? Jandira, Dona Jandira, quantos anos você tem? 87. Eu vou fazer umas perguntas para a senhora para saber como era o contexto escolar da senhora, tá bom? Quando a senhora estudava, lá era uma zona rural, urbana, era uma escola militar ou uma escola pública? Escola pública. Ah, tá. E como que foi a educação da senhora? O que os professores ensinavam para vocês? Português e matemática mesmo. Português e matemática, né? Tinha castigo? Tinha mais ou menos. Né? Mais ou menos, né? A professora era conhecida da família? Conhecida da família era. Ela era conhecida da sua família. E o que os seus pais achavam de você estudar? Eles te ensinavam, te ajudavam? Os pais da senhora ajudavam você? Não, eles não tinham estudo. Ah, eles não tinham estudo, né? E o que eles achavam da senhora estudar? Eles não gostavam que a gente estudasse, porque mulher não precisava de estudar, não. Ah, sim. Então, na visão deles, né, as mulheres não precisavam estudar. Homem precisava. Ah, homem precisava estudar e mulher não, né? Qual que é o seu nome? Ruth das Dores de Araújo Pinto, Quantos anos a senhora tem? 82 anos. Qual contexto social você vivia? Tinha, né? A senhora não ia para a escola, não? E, ué, tinha um grupo lá para poder, o salão. Aí os professores eram como? Não, era só uma professora para dar pro primeiro, segundo e terceiro. Como que era o castigo? Joelho com o rosto na parede. Com o rosto na parede? É. E a professora que colocava? Era a professora que colocava. E quando que ela colocava? Como que ela colocava? Quando? Uai, quando os meninos obedeciam a ela, né? Quando? E não queria estudar, então, de prestar atenção, às vezes a hora tá conversando, e, né, tirava atenção de outros lá dentro. Mas bater, ela não batia, não. Bater não. Boa noite. Boa noite. Me fala seu nome e sua idade. Enédia, minha idade 46 anos. Nédia, hoje eu vou te fazer algumas perguntas sobre como foi a sua educação. Beleza. Na época que você estudava em qual contexto? Zonas rural. Na zona rural? Isso. E a sua escola? Estadual. Estadual. Era uma escola pública, então, né? Isso. Escola pública. Como que foi essa educação para você? Como eram os seus estudos? O que te marcou nessa época? Me marcava muito, era negócio na hora do recreio, eles chamavam negócio de tabuada e tinha de falar todas as tabuadas. Quem soubesse, aí ia para o recreio. E quem não soubesse, aí ficava estudando, e ainda tomava régua na mão.
Ah, então... Tomava reguendada na palma da mão. Ah, então se a pessoa Beleza? não soubesse a tabuada, ela não seria... não poderia ir pro recreio, Não ia, não né? saía. E ainda tomava uma reguada na mão. na palma da mão. Isso era um castigo, Era né? um castigo. E como que era essa escola? Era um professor para várias pessoas? Conta pra gente. Era só um professor para várias pessoas. Ah, tá. E tinha várias idades também? Ah, tinha muita idade. E como que foi a sua infância? A minha infância não foi fácil não, foi muito difícil, né? Para estudar mesmo não tinha muitos material, né? Que era o prefeito que dava, era aqueles caderninhos pequenininhos, né? Não tinha mochila, a gente carregava... Qual é o seu nome? Ailton Moreira da Silva. Quantos anos você tem? 44. Qual o contexto social que você vivia? Estável. Você estudava em escola pública, particular? Pública. Como foi sua infância? Foi difícil. Éramos 10 irmãos, a vida muito sofrida. Então não tive muita infância. Era só trabalho, colégio, trabalho, colégio. E foi uma vida muito difícil. E você começou a trabalhar com quantos anos? Com 13. 13 anos? E você ajudava sua mãe em casa? Sim. Tá. E como foi a sua educação na infância? Meus pais eram muito rígidos, né? Eles cobravam muito, né? Como era 10 irmãos, nós dávamos trabalho, né? Brigávamos muito, então eles eram rígidos com a gente. Entendi. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Me diz seu nome e a sua idade. Luiz Felipe, 17 anos. Luiz, hoje eu vim aqui para fazer uma entrevista com você para saber um pouco mais da sua infância. Em qual contexto social você vivia? Escola pública. Na escola pública, né? O que você tem para dizer sobre a sua infância na escola pra gente? Eu estudava em outra cidade, né, Bocaiúva, é norte de Minas, interior. E deu para reparar muito quando eu vim para cá que o estudo lá é muito para baixo daqui. O daqui é mais avançado. Ah, sim. Então você percebeu que lá os professores, eles ensinam um pouquinho mais atrasado do que o ensino daqui, né? Sim. Mas em relação aos professores, o tratamento deles com vocês era a mesma coisa? O tratamento sim, mas o estudo, igual eu falei, quando eu vim para cá eu percebi muita diferença. Muita diferença, né? E quando você chegou aqui, você ficou um pouco em desvantagem com relação às outras pessoas? Sim, fiquei bastante atrasado em relação aos outros alunos. Entendi. Então tá, Luiz, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigado. Você. Qual é o seu nome? João Gabriel Muniz Demógenes. Quantos anos você tem? Eu tenho 7 anos. E como que é a escola? É muito legal, eu estudo, faço todas as atividades. Não desobedeço a professora também é muito, muito legal. E você brinca na escola? Claro. Brinca de quê? De brinquedo. E você gosta de ser criança? Gosto. Por quê? Que é legal. É legal, você não tem que trabalhar. Você fica em casa. Brincando. Oi. Oi, meu nome é Isabela Ribeiro Freitas e minha idade é 6 anos. Você estuda, Isabela? Estudo na escola Vanterlopes, principal. E você gosta de ser criança? Gosto, amo. É? O que você faz todos os dias? Eu brinco bastante. Só brinca? Eu também ajudo a minha mãe. Ah, tá. E você tá brincando de quê agora? De casinha. É? E você gosta de brincar de casinha? Gosto. Você gosta de usar a sua imaginação? Sim. Do que você mais gosta de brincar? O que eu mais gosto de brincar? De correr, de pega-pega, de esconde-esconde. Que legal. Então tá bom, Isabela. Muito obrigada, viu? Qual é o seu nome? Yasmin. Quantos anos você tem? 5. E como que é a escolinha? Bom. O que você faz lá? Eu
faço atividades e também brinco muito. Eu chamo Bernadette e eu faço muitas atividades como hoje que a mamãe traz. E você gosta de ser criança? Adoro. Por quê? Por causa que criança não trabalha muito. O que criança faz? Elas brincam, vêm com a família e jantam. E vão pra escola. Por causa de quê? Hã? Você não gosta de ser adulto por causa de quê? Por causa que tem que trabalhar e não pode descansar e nem pode ver com a família um filminho. Pode não? A família vai também trabalhar e você também, aí vai ser muito chato.